Então, vamos lá, né, começar o estudo de hoje e vamos aproveitar, então, logo de saída, como a gente pode dizer assim, fazemos nossa prece inicial, agradecer aos bons espíritos pelo momento que nos é dado, concedido, logicamente, através do nosso esforço de estar até aqui. Nós temos compromisso marcado com a espiritualidade, com os estudos, esse que estamos fazendo hoje, sabendo que sempre, como eu digo sempre, isso eu sempre chamo a atenção, e colocar que a espiritualidade está presente junto conosco, trazendo espíritos nos nossos lares, para que escutem junto conosco essa dimensão espiritual. E vamos, então, pedir, como sempre, antes de nós deitarmos e logo após nós acordarmos, fazer a nossa prece. Essa é a orientação que os espíritos nos passam. Antes de nós dormirmos e depois, a primeira coisa ao acordarmos, fazer uma oração. Agradecer à noite pelo dia transcorrido e na manhã rogar que as boas vibrações, o nosso espírito anjo de guarda possa nos guiar e trazer boas influências no longo do dia. E também não vamos esquecer de orar pelo nosso planeta. O plano espiritual, realmente, nesses últimos dias, está muito, muito agitado, tentando fazer de tudo para que não ocorra o pior para conosco. Vamos, então, também nessa questão dessas nossas duas orações, cedermos energias para que eles possam trabalhar no ambiente espiritual. Que assim seja. Sim, sim. Vamos lá, então. Né? Vamos começar a aula de hoje. Aí tá, a Renatinha já entrou, a Rose também está aqui, a Sônia está aí, né? Então, vamos lá, vamos compartilhar a tela. E está aí. Só um minutinho. Deixa eu só fazer uma coisinha aqui. Então, só um instantinho, por gentileza. Pronto, já estou eu aqui de novo. Né? Então, vamos lá. A pergunta, nós paramos na pergunta 610 e terminando, então, mais esse, vamos dizer assim, esse capítulo, né? Não bem capítulo, mas esse tema que nós estamos passando. E está aqui, ó. Então, engajando aí as perguntas. Né? Eu não vou... Só aqui se... Aqui, aqui, olha, né? Uma vez, olha... Só para recordar aqui rapidinho, na 609, para nós dar aquela engatada depois da 610, está aqui, uma vez no período da humanidade, ou seja, encarnado, né? Uma vez no período da humanidade, conserva o espírito traços do que era precedentemente, quer dizer, do estado em que se achava no período a que se poderia chamar ante-humano. É até engraçado, né? A gente vai estudando para as perguntas anteriores, né? Já dá para a gente ir deduzindo a resposta. Então, os espíritos explicam aqui, olha. Conforme a distância que medeia entre os dois períodos e o progresso realizado. Durante algumas gerações, ele pode conservar vestígios mais ou menos pronunciados do estado primitivo, hein? Olha aí. Porquanto
nada se opera na natureza por brusca transição. Então, vamos aí, olha, ele está querendo assim, anti-humano. Nós sabemos que essa questão de anti-humano seria aqueles espíritos que estão lá, inclusive naquele livro Exilados de Capela, em que nós fomos testes, fomos ensaiados. Inclusive, eu sempre vou citar esse documentário da BBC que chama-se Andando com os Homens da Caverna. Então, nesse documentário Andando com os Homens da Caverna, nós vamos parecer lá várias tribos, né? Os homens de Neandertal, então. Então, nós poderíamos chamar essa passagem que a gente tinha como anti-humano. Nós tínhamos o formato lógico humano, cabeça, tronco e membros, se a gente colocar assim, mas ainda nós estávamos ensaiando para começar a discernir, ter ideias, pensamentos e desenvolver tudo isso. Então, o Kardec, nessa questão aí, por isso que ele vai usar o termo anti-humano. E a resposta, esclarecendo agora melhor, fica aqui, conforme a distância que medeia entre os dois períodos e o progresso realizado. Durante algumas gerações, pode ele conservar. Olha, durante algumas gerações, vamos lá. Então, nós éramos anti-humanos ali, estávamos numa posição aí didática como anti-humanos. Durante um período, o que acontece? Conforme a distância que medeia entre os dois períodos e o progresso realizado. Começa a responder a pergunta. Durante algumas gerações, ou seja, gerações naquela época, eu não sei nem, Kardec, na época de Kardec, a geração era 50 anos, né? Agora já passou para 73, 76, eu não me lembro direitinho aí as últimas que o BGE colocou. Mas, naquele tempo, vivia-se muito menos. Qualquer resfriado jogava o anti-humano para o brejo, como diz, já jogava a pessoa lá para o leito e depois nem leito, já morria mesmo, ninguém queria saber cuidar dele. Então, está ali, durante algumas gerações, pode ele conservar vestígios mais ou menos pronunciados do estado primitivo. Olha lá, por isso que eu estou falando, está vendo? Olha lá. Anti-humano, primitivo. Porquanto nada se opera na natureza por brusca transição. Há sempre anéis, olha aí, outra simbologia, né? Tem que sempre colocar algum visual para nós. Há sempre anéis que ligam as extremidades da cadeia dos seres e dos acontecimentos. Alguns vestígios, porém, se apagam com o desenvolvimento do livre-arbítrio, da vontade. Já coloquei várias vezes para vocês que livre-arbítrio é vontade. Nós temos a vontade de acertar ou errar. Por isso que é livre-arbítrio. Resumindo, para que fique bem entendido, é vontade. Os primeiros progressos só muito levemente se efetuam, porque ainda não tem a secundá-los à vontade. Então, está aí, olha. Livre-arbítrio, aqui vem para fechar a vontade. Então, vocês veem que eu não estou inventando nada. Vão em progressão mais rápida, à medida que o espírito adquire mais perfeita consciência de si mesmo. Ele já sabe, começa a se ver, né? A se olhar. Olha aí. Terceão, olha aí, vamos entrar então agora, chegamos no dia de hoje, aí está aí, fechando essa parte aqui. Terceão, enganado os espíritos que disseram constituir o homem de um ser à parte na ordem da criação, perfeito, né? Não, lógico que não. Mas a questão não fora desenvolvida. Eu tenho dito para vocês que a ciência precisa encostar no espiritismo, né, como já acontece, para explicar algumas coisas. Mesmo naquela época, a ciência estava começando a se desenvolver e hoje nós temos a ciência mais desenvolvida. Então, está aqui, olha. Não, mas a questão não fora desenvolvida. Ademais, há coisas que só a seu tempo podem ser esclarecidas. O homem é, com efeito, um ser à parte, visto possuir faculdades que o distinguem, né, de todos os outros e ter outro destino. Essa parte aqui também, né, ou seja,
Na criação, o homem dotado da nossa formatação, se a gente colocar assim, esse é o destino nosso. Que os primeiros moldes do ser humano na Terra foram, se vocês pesquisarem aí a arqueologia, os fósseis, mas tinha uma cabeça assim, meio esquisita, né? Era totalmente diferente. Com milhões, milhares de anos se passaram até nós termos essa formatação. E tenho certeza que provavelmente nós vamos mudando. Provavelmente nas próximas encarnações, talvez aí, vamos por aí a 10 mil anos, alguma coisa, mas por esse período, nós não vamos ter mais num planeta, já num planeta de regeneração, de regenerado, vamos colocar assim, a nossa transmissão vai ser toda por telepatia ou mente a mente. Então, nós não vamos precisar mais de boca, a não ser para comer. Mas nós vamos comer tão bem com poucas coisas que não vamos aí, né? Hein, Roberto? Oi. É possível que com isso também a Terra se modifique e passe a ser diferente do que ela é atualmente? Com certeza, e a ciência já provou isso. No livro, o primeiro livro também que eu li foi o que eu já contei para vocês, eram Os Deuses Astronautas, em 1996, Eric Van Däniken, que quando eu fiquei sócio do Clube do Livro. Depois, um dos primeiros livros que eu li, fora da doutrina, eram Os Exilados de Capela, e foi ali a Vera, minha cunhada, que me emprestou, não sei nem se eu devolvi. Eu devolvi, Vera? Devolvi, então tá bom. Me lembro que você emprestou para mim uns livros do Divaldo, umas fitas em VHS do Divaldo, né? Aí eu escutei tudo aquilo, né? E aí também já estava, né? Já estava andando. Mas aí a gente começa a selecionar os gurus nossos. Precisam ter guru, encarnado também. Então, os meus gurus encarnados, a Sueli Calda Schubert, que já está desencarnou, Marta, e aí vai por aí. Mas vamos lá. Então, nós temos uma função diferente, tá? E esse, na questão andando, então, aí, os exilados de Capela, Lília, vai mostrar para nós como era a formatação da Terra há milênios atrás. Isso a ciência comprova. Então, quando o Exilados de Capela vem e mostra ali, o Edgar Armond coloca aquelas formatações do planeta, como era o planeta, nós vamos ter épocas aí que vocês veem hoje, que a África era grudada no nosso continente. Não tem nada de novidade. Né? E essa, então, variações que nós tivemos foram misturando aí as espécies, os homens, foi desenvolvendo. Tá? Entendeu aí, hein, Lília? Pois é, baseado nisso mesmo, a era glacial e tudo, essas transformações do tempo dos dinossauros. Se a gente for fazer um estudo sobre as transformações passadas, então é provável que nós, né, continuaremos evoluindo, tanto o espírito como também o planeta, né, como tudo que está aqui. Só que com o homem, nós, depois que nós começamos a ficar um pouquinho mais maduro, nós começamos a aprontar barbaridade. Né? Nós aprontamos barbaridade. Então, nós temos aquelas questões assim de causa e efeito, eu vou falar a palavra karma. Karma. Nós temos um karma, nós aqui que estamos aqui agora, violento. Então, aqui não tem santinho, não. Foram 200 anos de guerra, foi as guerras da cruzada. 200 anos. Não foi 200 dias. Foram 9 cruzadas. Isso está no banco de estudo aí. É só olhar. Certamente, 200 anos, num tempo que era 50 anos aí cada geração, nós participamos lá e decapitamos várias pessoas. É aí que entram as nossas dores. Aí, para completar um pouquinho mais, isso aí foi lá na Idade Média, né? Aí depois nós fazemos o quê? Participamos daquela guerra da Inglaterra com a França, que demorou 100 anos. Queridos, nós matamos muitas pessoas. Tá?
nós matamos muita pessoa, fizemos churrasquinho, né? Porque hoje a gente se olha assim e fala, mas eu sou um santo, eu não fiz nada. Eu não fiz nada. Olha, por que tem dor, então? Então, nós temos que analisar essa questão, tá? Está um pouquinho fora que nós estamos falando, mas nós já fizemos bobagem demais. Por isso que, às vezes, a gente toma muito cuidado quando vai fazer regressão com a pessoa, porque a pessoa, quando já vai fazer regressão, já tem uma ideia formada. Então, ela já acha que ela foi rei, rainha, né, daquela época aí, século X, XI, XII, não é isso? Então, aí vai. Aí, quando você começa a regredir, você não vai regredir tanto além de que você está vendo que aquilo que, dependendo do que você... Antes de fazer uma regressão, você tem que conversar psicologicamente com a pessoa e ver o que ela suporta. Qual o nível de conhecimento que ela tem da história. Se ela demonstrar que tem limitações, então a gente não vai mais profundo. Quem faz isso é irresponsável. E como, agora, de novo, como aprender hipnose? Está meio fácil, tem cursinho para cima e para baixo, e também não tem, que é que eu falo, não é os iniciados mais. Pode fazer, mas tem a plena condição de saber, principalmente se for espírito, que vão assumir karma. Depois nós vamos ficar bem karma, cheio de dor. É dor para cá, é dor para lá. Né? É por aí. Então, não tem... A lei da justiça, né, é divina. Então, tá. Então, tá ali, não, mas a questão não for desenvolvida, o homem é, com efeitos, um ser à parte, visto possuir faculdades que o distinguem, nossa senhora, distinguem, né? É isso aí, de outros, de todos os outros, e ter outro destino. A espécie humana é a que Deus escolheu para a encarnação dos seres que podem conhecê-lo. Ok? Então, no desenvolver, quando as pessoas aí desenvolver, vão conhecer a Deus. Olha, tem as bem-aventuranças de Jesus muito claras, e que a gente está... Olha, nós, por um bom tempo, nós jogamos todo esse estudo da Bíblia para fora. Olha, Jesus, por que Jesus teria dito assim, ó, os mansos herdarão a terra? O que é herdar? Os mansos herdarão a terra. Então, já deu o perfil de quem vai ficar. Então, quando se fala herdar, é porque alguma coisa vai acontecer. Isso é óbvio. Não é? É só porque perguntar para alguém, vai herdar o quê? Vai herdar a terra. E o que vai acontecer? Mas pensem. É só pensar e olhar. Como nós já olhamos aí os lá de Capela, falar, olha... Né? O Chico Xavier falou o seguinte, para explicar que às vezes eu falei, Brasil, coração do mundo, pátria do evangelho. Se tudo caminhar de acordo mais ou menos com os acontecimentos, que é aquela coisa do homem que sobe numa montanha, tem uma visão mais profunda, o Brasil vai recepcionar todos os povos de todos os continentes aqui. Então, Brasil, coração do mundo. Certo? Já estamos fazendo isso, né, Roberto? Quem disse isso? Já estão vindo de vários países, inclusive lá da... Não, o restante vai acabar. Tá vindo. Não, é porque lá não vai ter condição de viver aqui. Mas isso é um outro tema para a gente desenvolver depois, né? É para um outro momento. É, para um outro momento. Mas é bom, eu já jogo a sementinha para vocês ir jogando água e pesquisar. Né? Então, está aí a questão. Isso foi dito por quem? Por seu Francisco Cândido Xavier. Aonde? Está nos livros dele. São mais de quase 500, ou mais de 500 agora, né? Então, a gente tem que ler os livros do Chico, do Divaldo. É que nem também as pessoas... Uma pessoa perguntou para mim, Roberto, recentemente, pode haver encarnação nas trevas? O que vocês acham? Gostaria que vocês abrissem o microfone e respondessem cada um. É uma indagação para a gente ver aí. Pode ter encarnação nas trevas? Sim. Não precisa explicar. Eu acredito. Sim ou não? O porquê vai vir depois. Não, eu acho que não. Rodrigo? Eu acredito que sim, Roberto. Eu acredito que sim, Roberto.
Sim, é só ler a obra do André Luiz que vai ter lá uma passagem dele, né? Dessa questão. Sim. O livro do Tormentos da Libertação. Obsessão, o Manuel Filomeno de Miranda vai fazer um passeio nessa questão, explicando que tem reencarnação. Então, lá. Mas não seria em planetas menos evoluídos? Não, aqui da Terra mesmo. Ah, sim. Tá? Isso O depois próprio vamos livro explicar direitinho, Libertação, mas né, Roberto? pesquisem, porque as pessoas falam, não, tem que ir lá naquele filme, tem um lugarzinho lá que encarna, só lá que encarna, só os bons espíritos encarnam. Olha, lembre-se que é o seguinte, sempre vai assessorar um ser superior, vai estar lá olhando. Isso é normal. Mas eles têm a capacidade de fazer reencarnação e reencarnar quem? Quem que vocês acham que eles encarnam? Se eles vão tirar de lá para reencarnar um espírito que já está lá. Quem será esses espíritos que está lá e vai reencarnar? É fácil de olhar, hein? Quem tiver olhos de ver, que veja. Quem tiver ouvido de ouvir, que ouça. Né? Quem tiver sensibilidade. Isso não vamos... Eu não vou citar ninguém, porque para não criar nenhum problema aí, questão aí até de detalhes aí, mas é fácil a gente ver. Tem quem estiver fazendo atitudes anormais, esdrúxulas, esse aí, se for encarnar de lá. Eles vêm contra a paz na Terra. Eles vêm colocar fogo no mundo. Então, é fácil de localizá-los aí, tá? Mas vamos lá, então, aqui, olha. Agora nós vamos passar para um capítulo aí que é metempsicose. Acho que vocês já sabem o que é isso, mas nós vamos aqui devagarinho, que eu já vou, vai vindo mais conhecimentos para nós também. Tá? Vamos lá. Tem alguém com o som aberto, eu não estou identificando. Não sei. Acho que talvez fechou. Sou eu, Roberto, desculpa. Estou tirando, sou eu. Tá. Metempsicose. Está aqui, ó. O terem os seres vivos uma origem comum no princípio inteligente não é a consagração da doutrina da metempsicose? Olhem, Kardec abordou vários temas, mesmo esse aqui, que são 2 ou 3 perguntas, são perguntas que, já com a bagagem das 600 passadas, 610, nós já vamos começando a construir já o nosso alicerce. Então, está aqui, olha. O terem os seres vivos uma origem comum no princípio inteligente, olha, pesquisem essa questão aqui. Eu vou até mandar para vocês o site que chama-se HEU, né? Vou mandar para vocês e depois vocês vão lá. É uma espécie de dicionário espírita que lá vai aparecer todas as obras sobre um determinado assunto. É muito interessante. Tá? Para vocês chegarem e colocar lá. Eu vou até mandar com princípio inteligente. Tá? Vou mandar, logo após a obra, vou mandar. Princípio inteligente já vai esse site, esse endereço. Aí você é só mudar a pergunta, olhar, faz todas as palavras que você tiverem. Quem quiser saber, é só ir lá, pegar o tema e colocar no busca lá no mesmo site, coloca ali, já vai achar uma série de coisas. Só aqui de princípio inteligente vai dar mais de 10 autores comentando essa passagem. Então, é um banco de dados excepcional. Então, vamos lá. 2 coisas podem ter a mesma origem e absolutamente não se assemelham, se não se assemelharem mais tarde. Então, pronto, já está aí, né? Já está começando, os espíritos muito caprichosos na resposta. 2 coisas podem ter a mesma origem e absolutamente não se assemelharem mais tarde. Quem reconheceria a árvore com as suas folhas, flores e frutos, no germe informe que se contém na semente de onde elas surgem? Se nós formos ver a semente de um carvalho, você vai falar assim, meu Deus, uma sementinha desse jeito, uma árvore espetacular. Bom, desde que o princípio inteligente atinge o grau necessário para ser espírito com E maiúsculo, atingiu a individualização e entrar
no período da humanização, já não guarda relação com o seu estado primitivo. Olha que esse primitivo não é aquele dos homens, é o estado primitivo ainda, né? E já não é alma, e já não é a alma dos animais. Como a árvore já não é a semente. Olha aí, agora ele vai esclarecer, porque logo que a gente está lendo isso, a pessoa já fala, mas nós viemos dos animais. Da alma de animal só há no homem, como a árvore já não é a semente. Olha que interessante essa passagem. Vocês podem grifar aí no livro dos Espíritos e tudo mais, que é boa explicação. Nós temos que saber de onde viemos, como nós desenvolvemos, né? Como nós chegamos aqui, o que nós temos que fazer aqui e para onde iremos e como iremos. Toda essa passagem, né? Então, de animal, só há no homem o corpo e as paixões que nascem da influência do corpo e do instinto de conservação inerente à matéria. Para vocês entenderem até um pouquinho mais, nós estamos cercados, e o nosso corpo tem átomos, tá? Átomos. Evidentemente, átomos de todas as ali, como na graduação energética. Então, dentro do meu corpo tem átomo. Então, quando eu morro, mas eu tenho átomos aonde? Na matéria. Então, quando eu morro, esses átomos, eu estou colocando aqui a grosso modo, precisaria colocar com mais detalhes, mas quando eu morro, ou quando eu morrer, ou quando vocês morrerem também, esses átomos que nos constituem, eles voltam para a Terra, que é aquela passagem, né, que do pó nós viemos, do pó nós voltaremos, da Terra. Tá certo? Olha aí, então, da Terra. Vão ficar, se a gente colocar também para elucidar, vão ficar aqui esperando alguém para se aglutinarem, né? Se agregarem um ao outro e formar um outro ser. É mais ou menos isso que ele está dizendo aqui, ó. De animal só há no homem o corpo. Por que o corpo? O corpo é formado de átomo. E as paixões que nascem da influência do corpo e do instinto de conservação, que isso todos os animais têm. Inerente à matéria. Pronto, não põe a matéria no meio. Inerente à matéria já tem. O jacaré, com toda a sua né, cascadura lá, ele tem certos animais que ele foge, porque ele sabe que ali ele não consegue nada. Não se pode, pois, dizer que tal homem é a encarnação do espírito de tal animal. Consequentemente, a metempsicose, como a entendem, não é verdadeira. Então, apague esse negócio. Eu já fui um touro, já fui... Não foi nada. Tá? Pode estar em nós essa agregação, se falar molecular, atômica e etc. Mas só vai pegar no corpo material, o corpo material, não no espírito. Então, aqui, de animal há no homem, só há no homem o corpo físico, e as paixões que nascem da influência do corpo. Então, a gente vê que essas paixões de matar, que nem eu falei agora há pouco das guerras, são as paixões do corpo, né? Que nascem da influência do corpo e do instinto de conservação. Bom, aqui já não é o caso, não. Né? Então, está ali. Vamos ver a outra pergunta. Poderia encarnar num animal o espírito que animou o corpo de um homem? Isso seria retrogradar e o espírito não retrograda. O rio não remonta à sua nascente, sempre vai no sentido de evolução. Ok? Aqui que está, às vezes, aí eu já vi, né, a Lília, tal, Leliana, está aqui, ó. Nós somos uma sequência de um computador onde nós vamos colocando, ou de um celular em que nós vamos colocando aplicativos. Então, vamos fazer dessa analogia aí essa coisa do nosso cérebro. Então,
nós vamos colocando aplicativos nele. E todos os aplicativos que a gente colocar, ele não vai esquecer. Pode, numa próxima encarnação, na proposta reencarnatória, ele não ter que usar aqueles conhecimentos. Então, não vai usar aqueles conhecimentos. Né? Em determinada encarnação passada, ele foi um grande matemático, mas agora ele vai vir como? É só vocês verem Francisco Cândido Xavier. Né? Que nessa última encarnação, ou seja, de Francisco Cândido Xavier, ele se travou. Né? Nasceu numa cidade humilde, distante, uma cidadezinha pequenininha, tal, de trem, tal, ficava lá, humilde, trabalhava lá na mercearia e tudo mais. E se a gente procurar quem foi Chico, eu já falei, deixa para lá, né? A gente já sabe. Então, aqui, essa 612, essa resposta aqui, remete nós à pergunta 118. Tá? Então, a outra pergunta aqui. Ó. Embora de todo errônea, a ideia ligada à metempsicose não terá resultado do sentimento instintivo que o homem possui de suas diferentes existências? Olha aí. Já está. A pergunta do Kardec está dizendo assim: ó, embora de todo errôneo, está tudo errado, mas a ideia ligada à metempsicose não terá resultado do sentimento instintivo que o homem possui de suas diferentes existências? Nessa, como em muitas outras crenças, se depara esse sentimento intuitivo. Agora vem. Um homem, porém, contudo, todavia, o desnaturou, como costuma fazer com a maioria de suas ideias intuitivas. Eu estou rindo hoje. Essa hora aqui vai. Né? Intuitivas. Então, está aqui, olha. Então, não tem nada a ver em cima, porque eles vão aqui, ó. Nessa, como em muitas outras crenças, né? Que a gente já está vindo aqui. Todos nós somos espíritas, mas nós já fomos perfeitamente nessa encarnação, nós já fomos aí alguma coisa antes do espiritismo. São raros aqueles espíritas de berço. Quando a gente fala raro, é que tem, mas numa seleção rápida que você conheça, você não vai, é difícil você achar, meu pai e minha mãe eram espíritas, porque naquela época também era mais difícil ter espíritas, né? Porque era um preconceito grande. Então, Kardec aqui vai tecer aqui o seu comentário. Seria verdade a metempsicose, nossa, vocês me desculpem aí, se indicasse a progressão da alma. Ó, tá vendo? Seria verdade. Passando de um estado inferior a outro superior, em que adquirisse desenvolvimentos que lhe transformassem a natureza. Então, seria uma coisa assim, se você é um homem, e se você vai voltar, vai ter progresso, vai ter retrocesso. É isso que ele está querendo dizer aqui. Ó. É, porém, falsa no sentido de transmigração direta da alma do animal para o homem. Então, não tem um cavalo vai encarnar amanhã como um homem. Não, pelo amor de Deus, está escrito ali. Ó. É, porém, falsa no sentido de transmigração direta, né? Vai encarnar amanhã, morreu o cavalo, encarna como homem. Não. Precisa ter bagagem. Né? Nós sabemos que, nas perguntas anteriores, nascemos, né? Chegamos a simples ignorantes e passamos ali de princípio inteligente, depois simples ignorantes e fomos indo. Então, um cavalo simples, vou estar dando um exemplo do cavalo. Um cavalo, já que não tem inteligência, não tem condição de encarnar num homem. A não ser que vão brincar com a situação, esse cavalo encarnado num homem depois vai comer grama por ali, vai começar, né, a andar, o que seria uma aberração. Bom, então é o que está ali, olha. O que implicaria a ideia de uma retrogradação ou de fusão. Ora, o fato de não poder semelhante fusão opera-se entre os seres corporais das duas espécies, homem com homem, cavalo com cavalo. Mostra que estas são de duas inassimiláveis, devendo dar-se o mesmo com relação aos espíritos que as animam.
Se um mesmo espírito as pudesse animar alternativamente, haveria como consequência uma identidade de natureza, traduzindo-se pela possibilidade da reprodução material. Traduzindo-se pela possibilidade de uma reprodução material. Quer dizer, como é que ela podia falar? Daí já vai implicar um pouquinho mais para frente, daqui a pouco um casal vai ter um gatinho. Né? Então, não dá, é o que ele está falando, não existe. Em palavras diferentes, a gente entendeu aqui, traduzindo-se pela possibilidade, né, da reprodução material. Olha aí, a encarnação, como os espíritos a ensinam, se funda, ao contrário, na marcha ascendente da natureza e na progressão do homem, dentro de sua própria espécie. Homem é homem, né, que eu já falei antes, cavalo é cavalo, ratinho é ratinho, o que em nada lhe diminui a dignidade. O que o rebaixa aí é o mau uso que ele faz das faculdades que Deus lhe outorgou para que progrida. Seja como for, a ancianidade e a universalidade da doutrina da metempsicose e, bem assim, a circunstância de a terem professado homens eminentes provam que o princípio da reencarnação se radica na própria natureza, são argumentos muito mais a seu favor do que contrários a eles. Esquecendo essa última parte, que é mais um pouquinho de complicação, mas vamos ficar lá em cima com essa outra parte que diz que, olha, o que rebaixa é o mau uso que ele faz das suas faculdades que Deus lhe outorgou para que progrida. Então, como eu já falei antes, o homem não encarna para errar, ele reencarna com uma prova. Então, um bandido ele não vai chegar, antes de reencarnar, fazer um processo, a não ser que ele venha de algum lugar diferente, como eu falei antes aí, ele não vai reencarnar com a função de sair matando pessoas. Não é isso. Ele vai sair com a função de quê? De progredir. Mas ele pode recair e voltar na função que ele fazia. Por isso que, às vezes, a gente olha, e já teve até um trabalho nessa questão, não sou eu que estou falando, eu vou repetir o que eu estudei aí, né, no caso, através aí de pessoas que pesquisaram essa questão, que se reporta assim, que quase, se vocês verem os chamados aí policiais, eles, em encarnações passadas, feito regressão, feito um trabalho de laboratório, a maioria se mostrou como pessoas que andaram fora da lei e que agora reencarnaram para fazer cumprir a lei. Mas nós também sabemos que uma boa parte deles, está até nos noticiários aí que a gente vê, fazem umas coisas que nem não dá nem para comentar, né? Eu estava vendo umas cenas que foi aqui, não sei se foi aqui em Trindade, algum lugar aí parecido de Goiânia, um policial abordando um menino lá, e daqui a pouco ele não sabia que estava gravando, vai dar uns tapas no caroto, quer dizer, isso é abuso, mas é aquela coisa do policial, que ele está com os instintos ainda da encarnação anterior. Né? Olha aí, Roberto. Oi. Só tirar uma dúvida antes que surjam outras. Você falou que a gente não regride. Não. Então, explica para mim, que eu não entendi essa parte, com relação a uma dúvida que eu tenho com um outro estudo que eu fiz. O princípio inteligente, ele estagia no mineral, passando pelo vegetal, animal e hominal. Agora. Tá certo. Então, explique esse estágio, eu não compreendo. Seu áudio está cortando, eu não estou conseguindo entendê-lo agora.
sei se a sua internet está pesando, então Oi. truncado o seu áudio. Oi. Eu acho que eu entendi mais ou menos a sua pergunta. Eu vou tentar responder. Você consegue me É o ouvir? seguinte, nós nascemos aí, tudo que existe no universo é um fluido Está cósmico. travando mesmo. Oi? Está truncando. Meus vídeos o vídeo está travando, o som também Isso. não Então, está. deixa o vídeo travado, sem imagem, que aí já também economiza a memória do seu computador aí, né? Então, vou tentar, já entendi mais ou menos. Então, realmente, isso aí quem disse foi Leon Denis, e é uma explicação do desenvolvimento que se diz dessas, vamos colocar assim, olha, dos átomos. Por isso que eu peguei um exemplo dos átomos que estão dispersos entre nós aí. Na sua sala está cheio de átomos, cheio de energia para um lado e para o outro. Então, esses átomos, vamos falar assim, eles vão se vestirem lá no início da formação, lá no princípio inteligente. Então, o princípio inteligente quis Deus que fosse assim. Maiores informações bem detalhadas vocês vão encontrar no livro do Leon Denis. Vai percorrer todas essas sequências, mas não necessariamente que nós tenhamos sido pedra. A pedra está lá, mas a pedra, quando acabou, a pedra não acaba. Então, aí que vem, não. É uma maneira de se explicar que o Leon Denis coloca na obra. Tá? Ninguém foi pedra aqui, porque a pedra existe até hoje. As pedras que constituem a Terra estão lá, elas não se desintegraram a pedra. Então, não dá para sair o chamado do mineral, né, e já ir para o. Como é que chama? Para ir para outro reino. Não tem parâmetros. É o princípio inteligente se movimentando. Por isso que eu vou mandar para vocês a questão para vocês estudarem o princípio inteligente. Como é que ele é, o que ele faz. Vários livros vão citar ali para estudo. Depois que a gente vai desvendando, vai colocando a imagem do que é um princípio inteligente, aí a gente já vai entender melhor as coisas. É normal, mas tem que continuar estudando. Oi. Essa parte que a Lilian está perguntando está na Gênesis, bem no início, né? Tem na Gênese também. Isso, é bem explicado. Eu já estudei. Bem explicado na Gênese Está na também. dúvida, é bem bacana lá. Por isso que aí, Ótimo, vou procurar me informar lá. A minha proposta, inclusive esse site que eu vou mandar para vocês, também vai citar, acho que logo os primeiros vai ser a Gênese, do princípio inteligente. Tá? E outros livros que vão narrando para nosso entendimento. Por isso que a minha proposta, nós estamos agora no primeiro livro, que é o Livro dos Espíritos, mas nós vamos estudar o que deve dar, não sei, 1, 2 anos, não sei, que a gente vai pegando prática, vai indo mais rápido, e vamos estudar livro por livro. Então, nós vamos chegar, que seria o último livro, nós vamos chegar a ler a Gênese. Acho que a Gênese é antes do céu e inferno, mas tudo bem. Mas nós vamos estudá-la depois. Lá vai ter um capítulo excepcional sobre fluido, ou fluidos, né? Que a gente fica assim, mas o que é, o que não é, como é que faz, como é que eu visualizo um fluido? Porque nós temos esse sentido de querer visualizar uma coisa para nós entendermos. Então, falando, fica meio disperso. Né? Bom, então, deu para entender Roberto. aí? Oi, quem falou? Amanda. Oi, Amanda. E como que é passado esse princípio inteligente, essa evolução da pedra para o vegetal, por exemplo? Não, depois do vegetal. Não passa do vegetal, que é aí que eu vou dizer. Eu vou tentar. Eu até busquei aqui agora, enquanto estava falando, algumas imagenzinhas, não sei se dá para ver aqui, ó. Dá um pouquinho coisa para ver isso. Não, aí vai tendo a setinha, né, da evolução. Isso, evolução, isso. Mas como que se dá isso? Porque, igual eu te falei, num outro curso que eu estava fazendo, falou que a gente era pedrinha, que eu até brinquei de chutar, porque eu não ia mais chutar pedrinha. E como que ocorre isso? Não, os elementos que possam formar nós se procedem, vamos falar assim, do mineral, do vegetal, tal. Mas eu vou fazer uma pergunta que você já vai entender, Amanda. Na pedra tem alma? Não. Não. A alma, o vegetal tem alma? Não. Não.
Quando já chega agora mais próximo de nós, que é o reino animal, ele já tem alma. Olha aí como é que é. Então, aí já tem alma. Que é justamente... Então seria No só caso, as esse fases da Rubem. criação. Isso, esse esquema que foi Só a colocado... fase da criação, como se fosse assim, Isso. criou as pedras, depois criou os vegetais, para ir Isso. evoluindo. Mas o Não é que foi princípio derivando um do outro. vai derivando até se formando. Mas o que eu falei ali para a Lília, ó, a pedra está lá e as pedras que tem na Terra estão lá como pedra até hoje. Ninguém pegou a pedra e fazer um pozinho de pedra e virou alguma coisa. Então, Seria assim, Rodrigo. O princípio inteligente que estagiou no mineral, ele foi passando e evoluindo. Ele estagiou no mineral, aí no vegetal ele já estava num estágio mais avançado, no animal já evoluiu para alma, para espírito, para alma, né? E no hominal se tornou um espírito com E maiúsculo, seria mais ou menos isso? não, é quando há a individualização do espírito. Quando o espírito passa a entender quem é ele, quando ele passa a querer já estar assim, já está com todos os princípios de começar dali para aquele ponto, embora no início ele não entenda, ele vai entender o que é Deus. Então, uma planta não sabe o que é Deus. A pedra também não. Entendi. É que... Mesmo tendo alma, igual no caso do animal que tem alma, ele não faz essa distinção. Então, ele não pode ser considerado um espírito individual. Não, então, mas aí que são palavras. Essa questão, quando fala individualização, é quando esse ser vira-se um indivíduo. Um indivíduo somos nós. Entendeu? Entendi. Ou seja, ser pensante. Aí nós vamos ser um ser pensante, estamos individualizados. Agora passamos a ser um indivíduo. Ok? Entendi. Eu vou ver se Ok. eu tenho comigo uma palestra que eu dei, um seminário. Também não vai dar tempo para apresentar numa aula, mas eu vou tentar achar esse seminário, conforme for. Não vou dizer na próxima semana, mas se der, eu coloco na próxima semana. E aí nós vamos... Que eu vejo que a gente é bom já ir passando por essa parte, tirando essas dúvidas. Eu vou pegar essa aula, passar para vocês, aí vocês vão tentar também pesquisar nesse site que eu vou mandar para vocês, sobre o princípio inteligente. Você já faz uma pesquisa que eu vou apresentando, vocês vão falar, não, tudo bem, agora, pelo que eu li lá antes, agora está fazendo sentido. Começa a fazer sentido. Mas eu nunca expliquei, veja bem, Amanda, eu nunca expliquei para ninguém que é uma maneira de se falar, tentar esclarecer. Foi isso que, olha, há 160 anos atrás, o Leon Denis escreveu isso, que a gente dorme na pedra, amanhece no vegetal, não é? Essas coisas. Ele quis explicar didaticamente, mas não o espírito. Né? Ele também teve que arranjar ali umas questões para nós entendermos alguma coisa que estava passando na época. Mas aí acabou complicando mais, que as pessoas se citam o Leon Denis, e eu falo, como é que agora vou eu, Roberto, destruir o Leon Denis? Não. Então, nós vamos se ancorar na Gênese, naqueles outros livros que nós vamos ver, para procurar fazer um entendimento mais preciso. Realmente, nós estamos mexendo com coisa abstrata. E toda vez que nós colocamos uma questão abstrata para ser entendida, ela se torna difícil porque não tem imagem. Olha a imagem, Amanda, que o Leon Denis colocou para explicar. Olha, nós dormimos lá na pedra. Aí as pessoas pensam que foram pedra. De jeito nenhum. Tá? Eu vou depois pegar certinho, vou ver essa palestra, esse seminário que eu tenho, né? Vamos traduzir direitinho, porque faz parte do estudo. E tudo que estudo também é bom, porque nós vamos entender de onde nós viemos. É muito confuso mesmo, porque agora eu, abrindo aqui rapidinho, né, enquanto a gente conversava, aí tem uma... Quer ver? Acho que eu saí aqui. Falando justamente que aqui, ó, achei, ó. Todos os espíritos que agora animam corpos humanos num passado distante animaram animais, onde adquiriram atributos que hoje se apresentam nos seres humanos. Isso nós acabamos... Isso nós vemos na doutrina, isso é doutrinário.
Então, aí manda voltar lá na questão 607. Isso. Mas aí ali eu já consegui, depois dessa nossa conversa agora, já imaginar as duas situações, que dormiram no animal e evoluíram. Aí eu estou tentando montar na minha mente as situações para Exato, Amanda. entender. Crie dentro desse abstrato, crie para você uma imagem que você entenda. Mas tira aquela questão de pedra e planta. Não dá. Aquilo aí já passou um pouquinho do limite. Olha aqui, ó, esse livro aqui, ó. Eu vou tentar. É que eu estou com o fundo aqui, não vai aparecer. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Espera aí. Essa mensagem que eu li aqui agora está falando que é estudo do livro Perispírito, aquele livro que você indicou semana passada. Isso. Deixa eu fazer aqui uma coisinha aqui. Vocês estão vendo aí, ó? Olha essa obra aqui, ó. Tipo, aqui. Deu para ver. Edição original, sem censura, sem cortes. Está lá, sem cortes, edição original, sem censura. Está aqui, ó, Darwin. Né? E aqui vem aqui, ó, né? Ó, a origem das espécies. Eu acho que esse espírito, Darwin, ele veio aqui justamente para trazer para nós, na época, porque o Livro dos Espíritos foi feita uma revisão no Livro dos Espíritos na questão de quantidade, porque na primeira edição, como eu já falei, foi que era 501 pergunta, depois foi feita 1019, isso em 1860, mas teve que esperar essa lei não, essa teoria da origem das espécies sair para começar as pessoas a ter mais entendimento. Aí se criou todas essas perguntas que nós estamos passando aqui agora. Porque não tinha um ponto de fixação. Aí fica um pouco vago. Tá? Então, são essas pequenas, grandes coisas que a gente vai estudar. Porque eu tenho a intenção que vocês... Só um instantinho. Opa! Ai, deixa eu colocar aqui. Bom, essa aqui mesmo. Tá? Então, Amanda, se nós estudarmos esse livro aqui, que é o da questão da origem das espécies, nós vamos estudando. Olha, é uma questão, como você falou, tem que pegar vários livros e vendo e formando a imagem. O que nós poderíamos dizer, você leu aí agora. Na questão que nós já lemos, olha, foi perguntada a questão, Kardec perguntou a questão da alma dos animais para nós. E os espíritos responderam, vamos falar assim, a distância do animal, né, da alma, vamos falar assim, do animal para o homem é a mesma do homem para Deus. Aí nós falamos assim, agora engrossou. Então, é essa a explicação que está no Livro dos Espíritos. Então, olha bem, quando é que nós fomos, nessa distância, nós fomos animais? Há muito tempo. Tá? Nós não viemos numa essência desse planeta. O nosso perispírito foi moldado para habitar a Terra, esse perispírito. Mas nada impede que, por exemplo, Mozart está habitando Júpiter. Evidentemente, o perispírito lá em Júpiter é outro. E também está na doutrina que o perispírito troca, o espírito troca de perispírito com um piscar de olhos, assim, tuf, né? Num relâmpago, uma coisa assim. Né? Eu estou tentando lembrar a expressão, mas não me lembro. É rapidinho. Mas aí ele vai pegar a constituição do perispírito daquele mundo. Então, podemos dizer com certeza
que Mozart, quando encarnou na Terra, no planeta Terra, ele teve que adquirir, vamos falar assim, lá no shopping, em Júpiter, ele escolheu o modelito da Terra, aí veio, pegou o perispírito do modelito da Terra e encarnou. Eu estou fazendo Mas, aqui... Roberto, mas em questão dessa do perispírito, ele transforma e adapta o perispírito dele ou ele troca de perispírito? Troca. Troca porque a vibração de cada planeta é diferente. Coisas que nós já passamos também meio por cima, aqui mesmo, aqui estudando. Por isso que esse tipo livro que nem aqui... o corpo físico, né? Oi? É tipo que nem o corpo físico, porque o perispírito ele é o corpo espiritual. Então, o meu espírito pode trocar desse corpo espiritual também, não é isso que está querendo dizer? Isso. Entendi. Então, olha bem, quer dizer, o espírito, ele veio para lá de aqui, o Platão, o Mozart, ele adquiriu um outro perispírito para se manifestar num corpo físico daqui. Tá? Porque o corpo físico daqui não foi esclarecido isso na obra, mas é bem provável, tem que ser diferente, o perispírito de lá tem uma outra formatação. O espírito já mudou. E nós também, nessas experiências, provavelmente, olha bem, vocês lêem aquela questão daquele livro, Exilados de Capela. A grande maioria da povoação da Terra que veio de lá. Aonde está escrito isso? A Caminho da Luz, livro do Emmanuel. Então, lá nesse livro do Emmanuel, A Caminho da Luz, ele vai colocando, vai passeando, vai explicando toda a história nossa, mas muito rápida. Tem que ser meio gatilho rápido. Tem que, né? Chegar ali, o Caminho da Luz tem que chegar ali, olhar, ler, entender, porque não vai perder tempo de explicação. Mas lá vai explicar, nós viemos de Capela. Aí entra uma pergunta. Antes de Capela, qual outro planeta que nós vivemos? Não sabemos. Então, nós não, assim como Jesus também não era, o perispírito dele não foi formado aqui na Terra, porque ele diz assim, olha, eu sou o tronco, vós sois os galhos. Antes de vocês existirem, eu já existia. Capela também era nesse sistema, aqui né, também dirigido ou sobre a governadoria de Jesus. Então, esse livro, A Caminho da Luz e Exilado de Capela, vai dar uma boa orientação nessas passagens todas para a gente começar também a tentar entender o que é princípio inteligente. Vai tirando as arestas, né? Vai fazendo entender. Fala, Bruna. Roberto, sou eu. Deixa eu te falar, enquanto a gente conversava, a minha menina fez uma pergunta. Eu não sei se está dentro do que nós estamos estudando, então só vou perguntar mesmo. E você responde se for, né? Ela perguntou assim: então, um animal, por exemplo, um cavalo, ele jamais vai deixar de ser como ele é agora? Ele não evolui? E eu falei que não, mas eu fiquei em dúvida. Vamos de novo aqui ao livro do Darwin. O cavalo que existe hoje era um cavalo totalmente diferente lá nos primórdios da Terra. Já nos informam cientistas que a galinha que nós vemos hoje, a galinha, era do dinossauro Rex, que foi fazendo mutações genéticas até chegar à galinha. Por que fala isso? Porque se você pega a ossada de uma galinha numa escala menor e confronta ela com um dinossauro, há 90% de semelhanças. Aí já vai entrar, então, um estudo dessas questões da zoologia e etc, etc. Então, olha só, então, várias coisas. Então, o cavalo, se você procurar o cavalo como ele era antes, que nem tem na simbologia aí que a gente fala dos homens, nossa, dos seres humanos aqui da Terra, nós vamos ver nesse documentário que eu falei, Andando com os Homens da Caverna, mas era peludo. Por quê? Porque não tinha roupa. Era tudo peludo, parecia macaco.
Isso de que maneira que se chega? Através de fósseis encontrados, né? Aonde? Nas eras do gelo. Acharam recentemente agora um mamute totalmente conservado, um mamute que estava lá aonde? Acho que lá no Alasca, se não me falha a memória. Se alguém tiver a informação melhor, então aqui, acho que foi por lá. E esse mamute estava inteirinho. E tinha até no estômago dele grama. Tinha grama dentro do estômago dele. O que você, a gente analisando, faz entender? Que de uma hora para outra o tempo fechou. E ele saiu correndo. E saiu correndo, ele tinha acabado de comer. E o tempo fechou tanto que começou a gelar, aquela coisa toda, começou a gelar, e ele começou a andar em cima da neve, né? Até onde deu, e parou, morreu, e o gelo conservou a grama dentro do estômago dele, e o corpo todo. Tá? Então, são um monte de coisa que é sensacional estudar. Por isso que eu falo, não fiquem preocupados com o Big Brother, porque o Big Brother, eu não vou ganhar nada. Aliás, eu lembro vocês, que é quem pode jogar, que está amanhã, né? Amanhã não, quarta, está em 110 milhões a Mega Sena. Então, faz favor, façam um joguinho, que vai ganhar só com um. Quem sabe se ganhar? E ganhar muda a vida, né? Vai começar a errar mais com dinheiro. Bom, então, olha, vamos aqui voltar aqui, então, ao estudo aqui, que eu tinha lido aqui, né? Olha, se for, aqui, olha, seja como for, a ancianidade, ou seja, velhinho, fica ancião, e a universalidade da doutrina da metempsicose, e, bem assim, a circunstância de a terem professado homens eminentes, a metempsicose foi falada por homens inteligentes, provam que o princípio da reencarnação se radica na própria natureza. São, pois, argumentos muito mais a seu favor do que ao contrário a eles. Na questão, se radica na própria natureza. Eu sei que isso ainda é abstrato, fica numa leitura, eu estou tentando, de uma maneira ou outra, esclarecer um pouco, mas eu sei que, às vezes, a gente acaba até embaralhando mais. Mas vamos lá. O ponto inicial do espírito é uma dessas questões que se prendem à origem das coisas e de que Deus guarda segredo. Então, olha aí, Amanda, veja aí que tem umas coisas aí que nós não temos. Deus não guarda segredo de nós, é que nós não sabemos ainda buscar. Então, está ali, ó, o ponto inicial do espírito, da individualização, é uma dessas questões que se prendem à origem das coisas e de que Deus guarda o segredo. Dado, olha aí, ó, dado, então, às vezes a gente roda, depois vem essa frase no final, você fala, agora parou, vou parar, não vou pesquisar mais, não. Dado não é ao homem conhecê-las, aí vem, de modo absoluto. Nós vamos pesquisar, vamos formar ideias, mas ainda vai faltar coisa. Nada mais de sendo possível a tal respeito do que fazer suposições. Criar sistemas mais ou menos prováveis. Os próprios espíritos longe estão de tudo saberem. Olha, o espírito, espírito evoluído, espírito sei o quê. Eles não sabem de tudo, porque teria que muita coisa. Olha, o universo demorou quantos milhões de anos para ser formado? E essa é a versão dessa versão que nós estamos. Stephen Hawking e outros já falaram que nós temos 12 dimensões, traduzindo 12 universos. Dimensão, universo, tá? Então, nós temos 12. Olha que o número 12 aí é o mesmo número de apóstolos, né? Tem umas coincidências aí que, né, isso é mais para botar fogo no negócio. Então, mesmo esses espíritos estão longe, eles não têm todo o conhecimento, não dá tempo de se aprofundar. Então, acerca do que não sabem, também podem ter opiniões pessoais mais ou menos sensatas. É assim, por exemplo, que nem todos pensam da mesma forma quanto às relações existentes entre o homem e os animais.
Segundo, aí, olha esse parágrafo aqui está para ser lido e relido por vocês. Olha, é assim, por exemplo, que nem todos pensam da mesma forma quanto as relações existentes entre os homens e os animais. Segundo uns, o espírito não chega ao período humano senão depois de se haver elaborado e individualizado nos diversos graus dos seres inferiores da criação. Segundo outros, o espírito do homem teria pertencido sempre à raça humana, sem passar pela fieira animal. Olha que aqui, Amanda, ele não está falando nada de pedra, não está falando nada de planta. Tá? O primeiro desses sistemas apresenta a vantagem de assinar um alvo ao futuro dos animais. Então, os animais, né, isso aí já dá. Que formaria, então, os primeiros elos da cadeia dos seres pensadores. O segundo é mais conforme a dignidade do homem e pode resumir-se da maneira seguinte: as diferentes espécies de animais não procedem intelectualmente umas das outras, mediante progressão. Olha lá, que nós estamos já falando do reino animal. Então, nós temos muitos animais. Né? Tem um zebra, cavalo, hipopótamo. Vamos pegar esses exemplos assim para dar, né, um visual. Então, está aqui. Ó. Então, eles são diferentes na progressão. Então, nós vamos dizer assim, qual animal que eu fui, hein? Será que eu fui um rinoceronte? Aí não dá, né? Sei lá, não sei, né? É essa teoria, tá? Então, assim o espírito, olha aí, as diferentes espécies de animais não procedem intelectualmente, na questão intelectual. E nós sabemos, entre aspas, aí, que esses seres aí não têm intelecto. Umas das outras, mediante progressão. Assim, o espírito da ostra, olha aí, não se torna sucessivamente o do peixe, do pássaro, do quadrúpede, e do quadrúpede do quadro humano. Cada espécie, agora a explicação, olha aí, cada espécie constitui física e moralmente um tipo absoluto, cada um de cujos indivíduos aure na fonte universal a quantidade do princípio inteligente que lhe seja necessário. Essa parte aqui vocês marcam. Olha. Aqui já está dando um resumo de tudo que nós estamos conversando agora. Está explicando aqui. Ó, cada espécie constitui física e moralmente um tipo absoluto. Cada um de seus indivíduos aure na qual fonte? Aí, ó, FCU, olha, na fonte universal, a quantidade. Olha, está vendo? Eles vão aurir dessa fonte universal a quantidade do princípio inteligente que lhe seja necessário, de acordo com a perfeição de seus órgãos e com o trabalho que tenham de executar nos fenômenos da natureza. Quantidade que ele, por sua morte, restitui ao reservatório de onde atirou. É a questão que agora nós estamos vendo, a questão molecular, das células, isso e aquilo. Só que ainda nessa época, 1867, não se tinha uma questão no estudo aprofundado dessas coisas. Que nem conversando com a doutora Marlene Nobre, com o doutor Décio Andoli, eles falam, eles já têm essa capacidade, né, de aprofundar essas coisas. Mas eles mesmo falam, só que, olha, nós temos uma dificuldade daquilo que nós já estamos formatando, né, de passar, porque é um pouco complexo. E realmente eu falo, não, essa parte vai ficar um pouco obscura, vai ter que demorar um pouquinho mais para o ser humano visualizar. Mas esse parágrafo todo aqui, olha, cada espécie constitui física e moralmente um tipo absoluto. Pronto. Cada um de cujos indivíduos aure na fonte universal a quantidade, olha lá, de princípio inteligente que lhe seja necessário, de acordo com a perfeição dos seus órgãos. Amanda, pedra tem órgão?
Só para a gente tirando aí as dúvidas. A pedra não tem órgão, não tem coração, não tem pulmão, não tem nenhuma. Tem, né? Então, não tem. A mesma coisa as plantas. Agora, os animais têm. Não tem? Os animalzinhos tem até uns que comem aquele coraçãozinho de peixe, de frango. Pode ver que ele é igualzinho ao coração nosso. E é pequenininho. A pessoa já pega logo meia dúzia e põe na boca. Está comendo 6 coraçãozinhos, olha. Ai, meu Deus. Então, está aí uma explicação para vocês. Já dá para tirar bem a dúvida aí. Dá para começar a clarear. Olha, os dos mundos mais adiantados que o vosso, olha aí, ó. Olha o que eu falei antes. Às vezes eu tropeço e falo na frente. Olha, os dos mundos mais adiantados que o vosso, ver questão 188, constituem igualmente raças distintas, apropriadas às necessidades desses mundos e ao grau de adiantamento dos homens, cujos auxiliares eles são. Quem eles? Os animais. Mas de modo nenhum procedem da terra, espiritualmente falando. É por isso que eu já falei que tem a questão do espírito, o espírito vai manifestar através do perispírito e vai indo. Outro tanto não se dá com o homem. Deixa eu só fazer uma partezinha aqui. Quando ele falou antes que volta para a Terra, volta para a psicosfera da Terra, tá, Amanda? Ó, e Lília, tá? Ó, faz assim, tem a Terra e volta para a psicosfera da Terra. Como é que Jesus poderia falar que tudo que vem lá procede da Terra volta, vai voltar para a Terra? Para a Terra, ninguém vai abrir um buraco na Terra e jogar lá, embora o corpo é enterrado, né? Mas põe no caixão, então não vai ter contato com a Terra. Quem já foi... Quem já na verdade, o que volta... Oi? Oi. Na verdade, está conseguindo me ouvir? Tá, fala bem devagarinho, que às vezes, se falhar, dá para pegar uma palavra ou outra. Na verdade, o que volta é a energia, no caso, o princípio inteligente, que volta para a origem de onde ele auriu. Não, veja bem. O espírito aí já se formou, já se individualizou. O corpo, a matéria que tem no corpo vai se degradar. Essa sim vai ficar aquela coisa que vai virar pó. Né? Por isso que também, olha, por isso que lá na Gênesis falaram para o Moisés não entendeu bulufas. Ele falou o quê? Para explicar então, para nós. Que ele volta para... Oi? Então, o que é que volta para de onde ele auriu? O que é que volta, então? Não, no caso de... o corpo humano tem células, tem como eu falei, tem elétrons, vamos colocar assim, né? Esses elétrons, que quando nós desencarnamos, volta para a Terra, mas volta aí para a psicosfera da Terra. O corpo, a partir da hora que morre o coração, o resto começa a apodrecer. Não volta nada para lugar nenhum. O corpo vai apodrecer. Quem já viu aí, já participou de exumação de corpo? Eu participei da minha tia. Tem uns negócios assim, que minha mãe acho que foi morrer, ela morreu, não tinha lá lugar para enterrar, ela vai ter que desenterrar um. Então, eu acompanhei. Você abre lá, só tem... Olha, nem tem a roupa. A roupa lá apodreceu, virou pó, virou farinha, assim. Não tinha mais nada, sumiu tudo, os bichos comeram tudo. Vocês já viram, por exemplo, quando você mata... Vou dar um exemplo. Você mata uma barata e deixa ela no canto. No dia seguinte já não tem mais barata. A formiguinha vem lá e come todinho ela, vai cortando ela e vai levando embora. Tá? Mas isso aí, Lília, tem que estudar mais para a gente chegar. Mas aqui eu acho que o primeiro ponto aqui que nós estamos vendo, essa meta em psicose e tudo mais, vai dando para nós uma visão. É um estudo. Roberto. Oi. Um mundo muito interessante que podemos assim fazer uma comparação do que eles estão querendo nos dizer é o mundo Avatar, do filme Avatar, que o ser humano lá, os avatares, interagem com os animais de lá, que são espécies totalmente diferentes do nosso mundo terreno. Perfeito. E eles interagem com o animal, mas eles são a cabeça pensante, são os ser
evoluído e os animais só interagem energicamente com eles, podemos assim Não. colocar. Os próprios animais daqui a um tempo, vamos falar assim, vamos estar um tempo aí, eles também vão ficando mais evoluídos, os animais. Como eu falei para vocês, interagindo mais com os seres humanos. Isso. Então, naquele planeta que tem lá do Avatar, que já estava desenvolvido, muito bem lembrado aí desse filme, já demonstra ali um planeta evoluído. Inclusive, você vê que a feição corpo deles é diferente da nossa. Né? Isso, tanto as pessoas quanto os animais são mais evoluídos do que os daqui, né? Perfeitamente, vai se evoluindo tudo, vai se evoluindo o homem, vai evoluindo os animais, nessas questões aí, vai evoluindo tudo. Vão se adaptando uns aos outros. Exatamente, e aí os animais vão passar a ajudar mais ainda o homem. Hoje, você pegar um cachorro e dar uma linha lá e falar para ele bordar, ele não faz nada com aquilo. Agora, vamos projetar a nossa mente, vamos flutuar a mente. Pensa daqui a 10 mil anos, como eu falei, dá um exemplo, 10 mil anos, você vai ter um cachorro que você não vai ter, vai ser pet. Ele não vai ficar só lá cortando o pelinho, não, ele vai ter já vai começar a nos ajudar de uma maneira ou outra. Eles vão começar, estão progredindo conosco, eles vão ajudar com funções, ajudar a nós. Né? Então, olha como é lindo nós sabermos disso e para onde nós iremos. Para onde nós iremos? Nós estamos aí num momento de transformação. Tá? Então, vamos lá, aqui que ainda tem mais coisa boa aqui. Ó. Então, do ponto de vista físico, este forma, evidentemente, um elo, foi aqui que eu parei? Foi aqui, vai. Constitui igualmente raças distintas, vamos pegar um ponto aqui. Aqui, ó. Os mundos mais adiantados que o vosso constituem igualmente raças distintas. Olha aí, do homem, de tudo. Apropriada às necessidades deste mundo, o quê? O perispírito, como eu falei, apropriada às necessidades desse mundo. Então, o perispírito vai ser diferente. E ao grau de adiantamento dos homens, cujos auxiliares, olha aí, eu acabei de falar ali, ó, eles vão auxiliar o homem, mas de modo nenhum procedem das da terra, espiritualmente falando. Olha que a informação que ele está dando aqui, que olha, mas de modo nenhum procedem das da terra, espiritualmente falando. Outro tanto não se dá com o homem, do ponto de vista físico. Este forma, evidentemente, um elo da cadeia dos seres vivos. Porém, do ponto de vista, aí aquela coisa agora, porém, do ponto de vista moral, há entre o animal e o homem solução de continuidade. Então, olha que no futuro, aqui nós estamos falando de futuro. Né? Olha, então, um outro tanto não se dá com o homem do ponto de vista físico, este forma, evidentemente, um elo da cadeia dos seres vivos. Porém, do ponto de vista moral, há entre o animal e o homem solução de continuidade. Nós vamos cada vez mais, os dois vão evoluindo na questão moral. O homem possui como propriedade sua a alma ou espírito, com E maiúsculo. Centelha divina que lhe confere o senso moral e um alcance intelectual de que carecem os seres animais. Então, nós vamos ver que os animais, como já disse antes, para chegarem a ser qualquer coisa, que nós estamos falando de metempsicose, vai demorar muito. Né? Então, aqui, onde que eu parei aqui? Conservando o corpo que persiste e sobrevive ao corpo. Acho que eu mexi aqui, perdi um pouco. O homem possui como propriedade sua a alma ou espírito. Centelha divina que lhe confere um senso moral e um alcance intelectual de que carecem os animais, e que é nele o ser principal, o homem, que,
preexiste e sobrevive ao corpo, conservando a sua individualidade, o perispírito, a alma. Qual a origem do espírito? Essa aí é aquela pergunta-chave, né? Kardec aí estudou, acompanhou as respostas, ele vai continuando dissertando aqui. Qual a origem do espírito? Onde o seu ponto inicial? Forma-se do princípio inteligente individualizado? Tudo isso são mistérios que fora inútil querer devassar e sobre os quais, como dissemos, nada mais se pode fazer do que construir sistemas. Então, o que está querendo dizer? Tudo que já existe, convém na origem aqui do livro de Darwin, teoria, você vê que não é lei, é uma teoria. Então, são essas teorias que se tem. A melhor que se tem até hoje, de tantos anos aqui da publicação desse livro, é a de Darwin. Mas não vai virar lei, porque ainda falta nós estudarmos muito. E nós não temos condição de aprender. E muita coisa, se nós aprendêssemos, nós já aprendemos a bomba atômica, nós estamos já falando aí, um ameaçando o outro de explodir bomba atômica, então como é que nós estamos? Então, tem que melhorar a nossa moral para muita coisa nós entender. Então, ali, formas do princípio de inteligente individualizado, tudo isso são mistérios que foram inúteis querer devassar e sobre os quais, como dissemos, nada mais se pode fazer do que construir sistemas, teorias. O que é constante, o que ressalta do raciocínio é da experiência e sobrevivência do espírito. Isso agora já temos definido. A conservação da sua individualidade após a morte, a progressividade das suas faculdades, seu estado feliz ou desgraçado de acordo com o seu adiantamento na senda do bem e todas as verdades morais decorrentes desse princípio. Aqui, nesse princípio, aqui não é princípio inteligente, hein? É desse princípio de moralidade, né? Que já estamos falando aí. Quanto às relações misteriosas que existem entre o homem e os animais, isso, repetimos, está no segredo de Deus. Como muitas outras coisas, cujo conhecimento atual nada importa ao nosso progresso e sobre as quais seria inútil determos. Mas é bom o Espiritismo, você vê que o Espiritismo fala isso, os Espíritos, o Kardec coloca, mas ele coloca nós também para estudar. Porque se nós não estudarmos, que é o que ele já deixou, nós vamos continuar sendo ainda princípios ainda não inteligentes, estamos ensaiando. Bom, agora aqui nós vamos aqui para a terceira parte, que é o das leis morais, né? E aqui nós vamos passar por todas essas leis que estão aqui, são 12, né? 12 leis. Então, lá vem o lei da destruição, lei da... Aqui nós vamos ver, né, muito importante, que nós vamos cair agora na terceira parte, que é o quê? O Evangelho segundo o Espiritismo. Agora nós passamos a primeira parte, que era a Gênese. Terminamos aqui agora o quê? O Livro dos Médiuns. E agora nós vamos, né, passar para o Evangelho segundo o Espiritismo, onde está toda essa parte aqui. Ok? Vamos lá. Alguma não. Deixa eu fazer uma coisinha aqui, já que vocês estão aí, deixa eu fazer um detalhe aqui. Eu vou tirar a lista de presença por aqui, que é mais fácil. Não sei se alguém saiu antes, mas saiu antes não tem jeito de a gente saber, porque, como vocês sabem, aqui eu só fico com alguma meia dúzia aqui de pessoas que vão falando, vão aparecendo, né? Deixa eu fazer uma pergunta para a Renata, estou vendo ela escrevendo. Renata, você está escrevendo todas as pequenas dúvidas que você não tem? Não, eu vou só fazer a marcação. Mas tem dúvida, eu anoto. Não, é interessante.
Porque você vê que a gente acaba de estudar, eu falar, e depois no final ele fala, não faz isso não, ele não falou isso, né? Vocês não vão entender ainda. Mas olha o bom da história, é isso que eu vejo. Nós estamos mexendo lá no pudim. Então, quando nós pudermos identificar a fórmula e tudo mais, os espíritas de hoje serão os espíritas da próxima encarnação. Nós temos vários espíritos. Essa aqui é uma encarnação chave. Por quê? A que tinha lá de 1800, depois nós chegamos aqui no Brasil, o Brasil passou... O Brasil não é coração do mundo, pátria do evangelho. Vai ser. Né? Vai ser, calma. Então, nós já estamos estudando tudo isso e vamos levar essa bagagem para a próxima encarnação. Certo? Só que, então, ainda nós somos principiantes. Mas nós estamos estudando agora de uma maneira bem diferente, porque a maioria, acredito, de vocês que estão aqui, tirando alguma salva exceção, também não tem problema, porque às vezes a pessoa, eu vou falar uma coisa, a pessoa, não, mas lembre-se do processo reencarnatório, e tem pessoas que vão vir para ter determinadas missões, né? Como a mãe do Divaldo, como a mãe do Chico, e como a mãe de vários aí que a gente vai pesquisar, que elas vieram com a função de trazer ao mundo vários filhos, mas trazer Divaldo Franco, trazer o Chico Xavier, né? Igualzinho Maria. Maria veio com a função, tinha que ser um espírito elevado para trazer ao mundo Jesus Cristo encarnado, ou o Cristo encarnado, né? Porque Jesus é um ser crístico. Eu já comentei algumas vezes. O nome dele na Terra é Yeshua Ben Yosef. Não é isso. Não tem nada de Jesus, né? Poderia falar Jesus o Cristo. Não tem nem J no idioma hebraico, então não deveria não ter. É Yeshua, ok? Nós aqui valorizamos, depois com as traduções para o grego, aquela coisa, levamos aí a questão de ser Jesus. Batizado de Jesus, que é Jesus, ok? Bom, alguém está com fome? Ninguém com fome? Bom, eu ia convidar vocês. Agora, meu irmão está lá em São Paulo, não vai dar para convidar vocês para ir para uma pizzaria agora. Como vocês não querem nada, então não vão para a pizzaria. A Lili agora levantou a mão, né, Liliane? Eu aqui. Mas, Roberto, você pode mandar para nós aí. Pode mandar, a gente passa o endereço e você manda para nós. Ô, Rodrigo, você está parecendo um amigo da onça, hein? Já que você existe, Roberto. Você é amigo da onça. Olha aí, que nós estamos com o tema aí. Você tá... Ai, meu Deus do céu. Vamos fazer a prece de encerramento, então? Para nós nos liberarmos. Aí eu não vou ter dizer que eu vou mandar a pizza, não, hein? Calma aí. Vamos lá. Então, vamos nos sentarmos confortavelmente, vamos nos sentirmos bem relaxados. E como eu pedi na prece inicial, como eu propus na prece inicial, a prece, né? Vamos, então, nos preparar essa noite, como daqui para frente, que cria-se o hábito, essa espiritualidade já de muito tempo nos orienta que seja feito isso, que antes de nós deitarmos e depois, logo de manhã, acordarmos, fazemos a nossa prece. Vamos, então, nos preparar para a prece de hoje à noite. Vamos pedir que os nossos espíritos, amigos, familiares, nos levem para bons lugares, para que, assim, quando nós acordarmos, teremos bons sonhos, recordações tranquilas de os lugares onde estivermos. Vamos também rogar por todo esse planeta e vamos fazer a nossa parte no que diz respeito à moralidade. Vamos fazer as mudanças. Ninguém faz mudança de uma hora para outra. Ninguém se vai transformar, melhor dizendo, do dia para a noite. Mas nós podemos, como eu disse, o Chico disse, com essa mensagem, que não podemos voltar atrás e fazer um novo começo. Nós podemos hoje fazer um novo fim. E esse novo fim nos indica, nos orienta a transformação pela qual o planeta Terra irá passar. Segundo a espiritualidade nos indica, através até da própria psicografia, ou dizer assim, da própria intuição de Kardec, esse vai se proceder 200 anos depois do lançamento do Livro dos Espíritos. Foi essa a orientação que ele nos deu, o que daria, então, 2057, como o Chico fala, até menciona
naquele programa da televisão que me falhou o nome aqui, e que nós temos que prestar atenção que nós não estaremos aqui, mas nós vamos estar no plano espiritual, a grande maioria, e de lá nós podemos auxiliar os nossos irmãos que aqui estiverem. Vamos, então, nos preparar, mudar os nossos hábitos e fazer com que a nossa família, com muita paz, pelos nossos exemplos, nos sigam. Então, desejo a todos uma noite tranquila e muita paz. Que assim seja. Que assim seja. Bom, chegamos então ao fim de mais um estudo. Agradeço a vocês pela participação. A gente Gratidão, Roberto. Boa noite a todos. Então, boa noite a Boa todos. noite, pessoal. Que vocês... Boa noite a todos. Até mais. Até mais, então. Boa noite. Tchau, Rodrigo, Edmilson, Kellen. Se faltar alguém, tchau, tchau. Boa noite a todos. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite.